Olá, tudo bem? Estamos aqui para o nosso último encontro, né? Semana que vem o professor Marcos, ele retorna. Eu espero que vocês estejam bem. E o que eu vou fazer hoje? Nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu deixei na semana passada. E eu vou falar um pouquinho sobre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? Então, corrigindo os exercícios da página 165. É importante que vocês estejam com o caderno de vocês, né, onde vocês fizeram a tarefa, e que vocês possam fazer a correção. Então, qualquer coisa, dá uma pausa aí no vídeo, pega o caderno e vamos lá. Bem, determine o valor de x em cada figura, sem fazer medições. Então, eu tenho aqui o ângulo 41 e o ângulo x no exercício A. E eu quero saber quanto mede x. Nós vimos que eles são opostos pelo vértice, então x é igual a 41, porque eles têm a mesma medida, né? Eles são congruentes. No item B, eu tenho o ângulo x e o ângulo de 130 graus também. E eles são também, observem, olha, opostos pelo vértice. Logo, o x em B mede 135 graus. E aqui no item C, nós temos duas retas, também concorrentes, formando aqui, olha, dois ângulos opostos pelo vértice. Esse ângulo, que tem um quadradinho com ponto no meio, é o ângulo reto, que mede 90 graus. Então, x também mede 90 graus. Nós vamos falar em breve dessas duas retas aqui, olha, que se cruzam formando ângulos de 90 graus, tá ok? O exercício 33 pede que vocês, com transferidor e uma régua, né, façam um desenho e construam o ângulo A e o ângulo B, que são opostos pelo vértice, e A tem abertura de 75 graus. Então, olha, eu coloquei aqui uma reta, o transferidor, vou marcar um ângulo aqui, olha, de 75 graus, certo? Então, essa abertura é de 75 graus. E essa abertura, que é o ângulo B, que é oposto pelo vértice, também mede 75 graus. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando. O exercício 34, ele diz que ele quer, né, calcule as medidas da abertura POQ e da abertura ROQ. E ele sabe que a medida ROQ é o dobro da abertura de POQ. Eu vou dizer, então, que POQ é x, se aqui é o dobro, aqui vai ser 2x. E eu sei que esses dois ângulos formam um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, somando x com 2x, eu tenho 180 graus. Posso somar x com 2x, que vai dar 3x. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 180 graus dividido por 3 é 60 graus. Então, esse ângulo x mede 60 graus. E quanto mede o ângulo 2x? O dobro, ou seja, 120. Tá ok? No exercício 35, ele diz que eu tenho duas retas concorrentes e que determinam 4 ângulos de aberturas iguais. Então, qual vai ser a medida da abertura de cada um desses ângulos? Se eu tenho duas retas e elas têm 4 ângulos, a soma desses 4 ângulos é 360. Então, cada um mede 90, né? Nós temos um nome especial para essas retas, elas são chamadas de perpendiculares. E o desenho delas seria essa imagem aqui, olha, uma reta cruzando com uma outra, formando um ângulo de 90 graus. Necessariamente aqui, os 4 ângulos medem 90 graus, certo? E essas retas são chamadas de perpendiculares. Elas vão aparecer bastante ainda em geometria, tá? E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre as retas, os ângulos formados pelas retas paralelas cortadas por uma transversal. O primeiro grupinho de ângulos que nós temos é o que a gente já estudou, que são os opostos pelo vértice. Então, nós temos o ângulo B e o ângulo D, o ângulo F e o ângulo H, que são opostos pelo vértice. E temos também o ângulo A e o ângulo C, e o ângulo E e o ângulo G. Então, nessa figura, nós temos 8 ângulos, observem. E esse parzinho são opostos pelo vértice, esse parzinho e esse. E todos têm a mesma medida, certo? A medida do ângulo D o ângulo D é congruente ao ângulo B. Esse símbolo é de congruência. E se eu quiser dizer igual, eu vou dizer que a medida de D é igual à medida de B,
tá? Então, cuidado com os símbolos, eu só posso usar igualdade quando me refiro a medida, quando eu falo em figuras geométricas, triângulos congruentes, segmento congruente ou ângulos congruentes, tá bem? E nós temos, então, aqui os parzinhos FH, A e C, e E e G, que também são congruentes. Agora a gente vai falar sobre os ângulos correspondentes, tá? Que é um outro grupinho de ângulos que se formam aqui quando eu cruzo duas retas paralelas por uma transversal. Observem, ó, o ângulo A e o ângulo E, eles são correspondentes. E o ângulo C e o ângulo G também são correspondentes. Se vocês imaginarem que a gente vai cortar aqui e sobrepor um ao outro, esse ângulo A está ocupando o mesmo lugar do E. Por isso a ideia de correspondente. E nós temos mais dois parzinhos, ó, o ângulo B e o ângulo F, o ângulo D e o ângulo H. E o que eu sei sobre eles, eles são também congruentes, tá? A outra situação são os ângulos alternos internos. Então, esses ângulos que se formam também vão formar pares de ângulos alternos internos. Observem, ó, o ângulo D e o ângulo F. Ó, o ângulo D e o ângulo F, eles estão dentro das retas paralelas. Por isso a ideia de internos. E alternos porque eles estão um de um lado, outro do outro da reta T. E temos mais um parzinho, ó, o ângulo C e o ângulo E. E o que acontece com esses ângulos? Eles também são congruentes. Então, quando os ângulos são alternos internos, eles são congruentes. Nossa, professora, é muito nome. Fiquem tranquilos. Vocês vão ver várias vezes, a gente vai ter muito exercício envolvendo essa ideia, e esses nomes vão ficando na cabecinha de vocês, tá bem? Nós temos aí mais um exemplo, tá? Mais um grupinho de ângulos que são os alternos externos. Externos porque, ó, a reta R e a reta S, eles estão fora. E alternos porque um de cada lado da reta T. E temos mais um parzinho, que é o ângulo B e o ângulo H. E o que nós sabemos deles, eles são também congruentes. Tá ok? E nós temos ainda os ângulos colaterais internos. Ou seja, eles estão do mesmo lado, por dentro, ó, o ângulo D, o ângulo C e o ângulo F, e o ângulo D e o ângulo E. E o que eu sei a respeito desses dois ângulos? Eles não são congruentes, observem. Mas esse ângulo F, ele é correspondente do B. Então, ele tem a mesma medida de B. E B e C somam 180. Então, F e C somam 180. Da mesma forma, E e D também somam 180. Tá ok? E nós temos ainda os colaterais externos, ou seja, do mesmo lado para fora, né? Ó, o ângulo A e o ângulo H, e o ângulo B e o ângulo G. E eles também, olha, se completam. O ângulo G, ele é correspondente do ângulo C, e C e B somam 180. Então, G e B também somam 180. E o A e o H também somam 180, tá? Esses conceitos a gente vai utilizar para resolver alguns exercícios. Então, eu trouxe como exemplo para vocês, observando os ângulos entre as retas paralelas e a reta transversal, determine os ângulos indicados. Então, olha, eu tenho aqui um ângulo que mede 120, eu quero saber quem é o ângulo X e quem é o ângulo Y. Observem que o ângulo 120 e o ângulo Y são alternos externos. Então, Y mede 180. 120, perdão. E o ângulo X e o ângulo Y somam 180. Então, o ângulo X mede 60, porque 60 mais 120 é 180. Eles são chamados de suplementares. Então, para resolver esse exercício, foi necessário que eu usasse, tá, os conceitos que eu tenho anteriores. Uma dica, assistam de novo o vídeo e façam um resuminho no caderno de vocês com cada um dos tipos, anotem o nome que vocês vão conseguir gravá-los, tá bem? Ó, temos um outro exemplo. Na imagem a seguir, as retas UR e S são paralelas. Então, UR e S são paralelas. E elas são cortadas por uma transversal T. Determine os valores dos ângulos X e Y. Então, observem aqui o ângulo X e o ângulo de 50, olha. Retas paralelas, S e U são paralelas, T é transversal, e eu tenho X e 50
congruentes, porque eles são alternos internos, certo? E o ângulo Y? Observe que eu vou precisar de mais um ângulo. Eu trouxe aqui o ângulo X, o ângulo Z, perdão. O ângulo Z, ele é correspondente ao ângulo de 50, então ele mede 50 também. Logo, Y mais Z vai ser 180, resta então que Z é 50, porque Z e 50 são correspondentes e Z é 50, então Y é 130, eles são suplementares, tá ok? Eu precisei buscar um valor que não havia sido pedido para eu poder usar os conceitos que nós tínhamos, né? Então, Z é igual a 50, porque ele é correspondente do ângulo de 50, Z e Y são suplementares, logo o ângulo Y mede 130. Beleza? E o exemplo 3. Sabendo que R é paralela a S, dê a medida dos ângulos indicados. Então, olha, eu tenho 40 e X. Esses dois ângulos são correspondentes, certo? Então, X mede 40 graus. Olha aqui o 120 e o Z. Eles também são correspondentes. Z, então, é 120. Nas figuras RS paralela, R paralela a S e T transversal. Eu quero X e Y também. Olha só, o 120 e o Y, eles são correspondentes. Então, Y é 120. E o Y e o X são suplementares. Então, X mede 60 graus. Então, 120, Y é 120. Y e 120 são correspondentes. Y e X são suplementares. Se o Y mede 120, para completar 180, faltam 60. E o item B, eu tenho que o ângulo X e o ângulo de 70 graus, olha, eles são suplementares. Então, X, 110 mais 70, 180, certo? E o Y e o X são correspondentes. Então, o Y é igual, a medida de Y é igual à medida do X. Eles são correspondentes, tá ok? Eu vou deixar para vocês como tarefa, tá? Os exercícios do livro 36 ou 37. Minha orientação é que vocês copiem no caderno para resolver, para depois ficar mais fácil de vocês poderem estudar também, tá? E deixo também o 38 e o 39. Eu encerro por aqui, tá? Eu vou finalizar com um trecho de uma música, da tradução de uma música do Michael Jackson. Por que ele tá indo? Desculpa, tá? Sumiu aqui o nome do Michael Jackson, mas é uma música dele. Há caminhos para chegar lá. Se você se importa o suficiente com a vida, faça um pouco de esforço, faça dele um lugar melhor. Cure o mundo, faça dele um lugar melhor, para você e para mim e toda a raça humana, tá? Fique com Deus. Obrigada por terem acompanhado as minhas aulas. Espero que vocês fiquem bem. E caso vocês precisem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo. Um beijo e até breve.